Boa noite, amigos. Estamos aqui mais uma vez, com o coração alegre em estar em sintonia com todos, né? Convidamos sempre os amigos do Centro Espírita e os nossos familiares também para participar conosco do culto do Evangelho no Lar. E é com muita alegria que a gente inicia com a informação, a mensagem do Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Muito bem. Vamos agora seguir para a nossa prece inicial. Convidamos a todos que, no seu recolhimento íntimo, possam, então, sintonizar. Esse aqui já foi. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer ao nosso mestre querido a oportunidade desse culto do Evangelho no Lar. Agradecendo a presença da espiritualidade amiga e benfeitora que está conosco em todos os momentos, nos amparando e conduzindo o nosso caminho. Por isso, Jesus, somos gratos e te pedimos a permissão que continue conosco nessa noite. Que assim seja. Bom, pessoal, a gente informa, né, que é importante que reserve sua água para que no final a gente possa fluidificar a água. A nossa já está aqui, né? Pode ser um recipiente de plástico ou vidro, não importa. Tem que ser uma água que possa ser bebida após a fluidificação, ok? Então, o estudo do Evangelho de hoje vai ser exatamente o capítulo 17, Sede Perfeitos. E nós vamos nos concentrar no item, o homem de bem. Certo? Então, aqueles que ainda não estão com o seu Evangelho em mãos, pode procurar esse capítulo 17, o homem de bem. Vamos dar um tempinho, só para que todos possam chegar nesse item do Evangelho.
Aqui, isso não aconteceu, não. O vídeo da mensagem parece que não passou. Esse aqui eu não chego. Não passou. Passou que eu vi. Não foi agora, não. Deixa eu fechar o TV. Ok, né? Então, iniciando o nosso estudo, no nosso primeiro slide, ainda falando do homem de bem, o homem de bem cumpre na maior pureza a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizesse. Então, nesse item, o que a gente está verificando aí? É aquele exame de consciência. É a necessidade que todos nós temos de avaliar os nossos atos, avaliar os nossos pensamentos, para procurar corrigi-lo, né? Assim fazia Santo Agostinho todas as noites. Ele deitava e, antes de dormir, Santo Agostinho ficava fazendo um retrospecto do dia dele. Tudo o que aconteceu, todas as situações boas que ele deixou de fazer, todos os erros que ele cometeu, todas as pessoas que ele tenha ofendido, tudo. Ele passava uma varredura em todas as ações que ele tenha feito, justamente para quê? Para poder corrigi-las no dia seguinte. Então, essas eram as ações, né, que Santo Agostinho fazia, né? O que mais que nós temos aqui? No próximo slide, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver alguns procedimentos do homem de bem. Esses procedimentos a gente tem como informações, né, dos comentários de Kardec, os seguintes itens. Quando diante das dores e decepções, reconhece como provas ou expiações e as aceita sem reclamar, né? Então, o homem de bem, ele procura exatamente verificar essas questões. Ele reconhece que aquilo que está passando, as dificuldades pelas quais vem passando, são provas ou expiações. E por que ele aceita sem reclamar? Porque a origem e a responsabilidade disso é dele mesmo. Não é, Aline? Então, ele fica fazendo essa avaliação, porque ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Então, ele não tem ninguém para reclamar do porquê está passando por dificuldade. Porque, na verdade, ele é o responsável pelas dificuldades que está passando, né? Então, voltando ao slide que nós acabamos de ver, por isso que um dos comentários de Kardec é esse: reconhece como provas ou expiações e as aceita sem reclamar. Seguindo, diante dos seus beneficiários, não espera recompensa. Né? Aqui o que nós temos de análise, né? De reflexão? Que para todos aqueles em que o homem de bem auxilia, que o homem de bem ajuda, ele faz tudo sem esperar nenhuma recompensa. Ele não auxilia ninguém, ele não auxilia nenhuma instituição. Esperando, né? A recompensa, o elogio, ou ser exaltado. Exatamente, não espera nada disso. Pelo contrário, ele pede e quer que fique no anonimato. Ele encontra satisfação nos benefícios que espalha,
nos serviços que presta, no fazer de todos dos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Verdade, né? E continuando, e diante das necessidades do próximo, como é que se conduz o nosso homem de bem? Ele espalha benefícios e presta serviços. Ou seja, o homem de bem é um ser servidor. Assim como aquele chefe do bem é um chefe servidor. É aquele chefe que vai conduzir, né, os seus funcionários para o bem, vai conduzir os seus funcionários para uma vida com menos dificuldade dentro do seu trabalho profissional, né? Então, o homem de bem é uma pessoa que o tempo todo, em todos os momentos de sua vida, ele procura o quê? Estar espalhando benefício, estar prestando, né, serviços. É aquela pessoa que busca, ela não vai ajudar, ela não vai colaborar somente quando está na igreja, quando está no centro espírita, quando está em uma campanha. Não, esse pensamento de ajuda é constante. A pessoa busca esse auxílio como um sentimento próprio seu. Ele já acorda com esse sentimento. Em todos os momentos em que ele tem a oportunidade, ele procura ajudar, ele procura auxiliar o seu irmão. Que mais? Diante das diferenças de raças ou crenças, vê como irmão todos os homens. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Então, para o homem de bem, todas as pessoas, elas são iguais. Não existe ninguém diferente, né? Então, deste modo, o homem de bem, ele não vai fazer diferenças religiosas, né? Então, uma pessoa que professa uma religião diferente da dele, continua sendo um irmão dele. Tem pensamentos diferentes, muitas das vezes tem uma crença diferente, mas continua sendo um irmão. E tem que ser tratado como irmão, tem que ter a caridade, que se for com qualquer um, também tem que ter com aquele irmão. Da mesma forma, se é rico, se é pobre, se é homem, se é mulher, se tem algum desvio sexual também. Enfim, ele vai olhar as pessoas como iguais. E respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Pronto, em resumo é isso. Perfeito. Hoje em dia a gente vê muito essa questão, né? Se a gente for ver as questões, olhar para o Facebook, olhar para as nossas redes sociais, a gente vai ver que nós estamos polarizados entre direita e esquerda, e todo mundo da esquerda acha que o da direita está errado, e o da direita acha que o da esquerda está errado, não é verdade? E o que é o correto aí? Todos nós temos um único objetivo só, e assim temos que pensar, né? Como um único objetivo. O homem de bem encontra nas coisas e nas pessoas a igualdade, né? Então, a gente seguindo aqui, o que temos? Diante da suscetibilidade do próximo, toma por guia a caridade, certo? Então, aqui, nesse slide, diante das dificuldades que o homem de bem está vendo nas pessoas, está buscando, porque o homem de bem, ele não procura, na verdade, ele não espera que a dificuldade das pessoas chegue a ele, ele vai de encontro à dificuldade, ele busca, né, as pessoas que estão em dificuldade, com problema, né? E essa suscetibilidade do próximo, ele trabalha como o guia dele, que é o quê? A caridade. Ele vai buscar o quê? Auxiliar. Esse é o pensamento do homem de bem. Porque ele se coloca no lugar do outro, né, Osés? Então, ele sente a dor do outro. Exatamente. E mais? Diante das ofensas,
Quando o homem de bem sofre uma ofensa, qual é a ação dele? Perdoar. Né? Jesus não colocava para a gente essa questão do perdoar 70 vezes, 7 vezes? Então, o homem de bem, ele sempre perdoa. Ele busca compreender. Né? Quando uma pessoa, por algum motivo, lhe ofender, ele procura orar pelaquela pessoa, ele vai procurar pensar. Qual foi a razão daquela atitude, né? O que será que o levou a tomar esse fato, né? Para ofender. Isso, ele vai procurar pensar positivamente, né? Para tentar quebrar aquele pensamento negativo que o irmão, porventura, pode estar tendo a respeito dele. Não é verdade? Certo. Então, o que mais? E diante das fraquezas alheias, ele é indulgente. É isso mesmo, ele é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E tem presente essa sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Então, é mais uma vez a gente se colocando no lugar do próximo, né? Sentindo a dor do próximo, procurando entender qual a razão daquela ação, daquela agressão, daquela atitude de ferir alguém, de me sentir também ofendido. Por que me sinto ofendido? Né? O que causa essa dor em mim? Então, quando a gente faz essa reflexão e se coloca no lugar do outro, a gente passa, né, a entender e a perdoar. É verdade. Seguindo aqui no nosso jogo de slides, o que nós temos agora? E diante dos defeitos alheios, o homem de bem, ele procura não evidenciá-los. Ele não se compraz, né, Osés, em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. E será que a gente está agindo desse jeito? Será que a gente, quando vê uma pessoa errar, ou vê um defeito de uma pessoa, a gente não procura auxiliá-la sem ofendê-la? A gente procura auxiliar essa pessoa sem estar espalhando aquele defeito dela para os outros, para ele ser julgado pelos outros? Será que nós estamos agindo dessa forma? Vamos pensar lá com Santo Agostinho, hoje à noite, quando nós formos deitar. Vamos tentar pensar. Quando a gente olha um defeito de uma pessoa, será que a gente... Como é que a gente está agindo? Será que nós não estamos evidenciando esse defeito? Será que nós não estamos espalhando esse defeito? Como será que nós devemos estar agindo, né? Esse é um ponto para a gente estar verificando, para a gente estar refletindo, para a gente estar fazendo um exame na nossa consciência, né, Aline? Se eu sou o chefe, o empresário, será que eu estou tratando bem as pessoas que trabalham comigo, que fazem parte daquele meu ambiente de trabalho? Ou se eu sou subordinado, será que eu estou compreendendo as decisões, as razões daquele chefe? Será que eu estou fazendo a minha tarefa, o meu papel, desempenhando a minha tarefa, como compreendendo os procedimentos da empresa? A gente tem que ter essa empatia, né? Compreender as colocações do próximo, não importa o papel que a gente esteja. E na família, Osés? Se eu sou o filho, será que eu compreendo o papel do pai, da mãe? Será que eu respeito? Será que eu faço por onde compreender isso tudo? Ou será que eu me acho sempre o correto, sempre o dono da razão? Ou em papéis invertidos aí? Vamos pensar. E voltando nesse slide, né, quando a gente coloca aí, diante dos defeitos alheios, procura não evidenciá-los, né? Será que tem alguém que não tem defeito nesse planeta? Será que tem alguém que pode julgar outra pessoa? Todos temos defeitos, por isso que estamos vivendo ainda num mundo de provas e expiações. Então, na verdade, nós temos que estar buscando nas pessoas o que as pessoas têm de bom, não o que elas têm de defeito. Porque a gente espera que as pessoas olhem o que nós temos de bom também. A gente não espera que as pessoas
observem apenas os nossos defeitos. Não é assim que a gente pensa? Então, se a gente pensa dessa maneira para conosco, nós temos que pensar para com o nosso irmão da mesma forma, né? Certo. Tá bom? Seguindo aqui. E diante das próprias imperfeições, olha aí, né? Tá aí o camarada olhando aí no espelho. Como é que ele se vê no espelho? Um camarada humilde, né? Não é o que está ali? Mas, na verdade, olha o que está escrito na luzinha dele aí. Orgulho. Ele se vê humilde, mas na realidade ele é orgulhoso, né? Então, ó, diante das próprias imperfeições, estuda-as e as combate. Isso, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Então, será que isso é fácil? É fácil a gente falar, estuda-as e as combate. Agora, é fácil a gente enxergar as nossas imperfeições? Será que nós nos conhecemos suficientemente bem para saber quais são todos os nossos defeitos? O que você acha, Aline? Eu acho que a gente tem que estar se avaliando a todo instante, né? Às vezes a gente não aceita que aquela pessoa está apontando a nossa dificuldade, né? Está mostrando para nós o nosso defeito. A gente tem que saber ouvir, refletir, ter essa humildade do saber ouvir, refletir, né, gente? Muitas vezes a gente não quer aceitar aquela dificuldade, né? Aquele nosso erro, a nossa falha, o nosso orgulho não permite isso. E o saber ouvir, ele se complica um pouco aí, porque certamente, e muito dificilmente, a pessoa que vem falar um defeito grave meu é um amigo. Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, quem vem falar o meu defeito, quem vem comunicar o meu defeito, a pessoa que Deus encontrou para poder me alertar, muitas das vezes não é o meu amigo. Não é. É aquela pessoa que está sentida comigo, aquela pessoa que por algum motivo não gosta de mim, e ela vem falar uma verdade e eu não aceito. Vem apontar os meus defeitos, né? Quem é você para apontar os meus defeitos? E eu não aceito, né? Então vamos começar a escutar as pessoas, porque uma coisa é certa, nós não conhecemos todos os defeitos que temos. Então vamos escutar um pouco as pessoas, mesmo aquelas que nós achamos que não são nossos amigos, né? Vamos educar um pouco o nosso ouvido para a gente escutar aqueles que a gente não considera também nossos amigos, que muitas das vezes são esses que estão falando das grandes verdades que a gente precisa ouvir, né? Então, seguindo nossos slides. E diante dos próprios talentos, falamos de defeito. E diante dos próprios talentos, ressalta o que for proveitoso aos outros. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, e expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Então, aqui é outro ponto importante, né? O homem de bem, ele não se utiliza dos seus talentos, daquilo que tem, daquilo que conhece, para se exaltar. Ele, na verdade, vai usar os seus talentos em benefício do próximo. Não é verdade? Ele não vai pensar nele simplesmente. Porque o pensar nele simplesmente é o quê? É exaltar o seu orgulho. E é exatamente o que a gente quer combater. É exatamente o que a pessoa em que está buscando ser um homem de bem tem que combater. Especialmente o seu orgulho. Ele não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. É verdade. E o que nós temos aí de comentário final de Kardec? O que Kardec fala para a gente? Não ficam aqui enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Já pensou? Nossa, deve ter muito mais, hein, Osés? Quantas qualidades?
Verdade. O que mais Kardec fala para nós? Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas demais conduz. Qual será? Então, o que Kardec está trazendo aí para a gente, né? Já enumeramos aí uma dezena de situações e de coisas que fazem parte da vida do homem de bem. E acaba que depois Kardec diz para a gente que nem todas estão aí enumeradas. Ou seja... outras, né? São muitas mais, né? Dá falta mais. Quantas? São várias. Porém, o homem de bem é aquele que está buscando cumprir esses ensinamentos, né? O homem de bem é aquele que procura fazer correto. Porque nós falamos em alguns slides anteriores aí que não existe ninguém perfeito nesse mundo. Todos nós temos defeitos, né? Então, o homem de bem é aquele que vai trabalhar para corrigir os seus defeitos. Aquele que se esforça, né? É aquele que se esforça para isso. É aquele que faz exame de consciência para realmente entender quais são os defeitos que tem para poder cuidar, para poder tratá-los. Não é verdade? Sim. E qual é o caminho, né, Osés? Qual o caminho para sermos homem de bem? Tem um manual? Onde está esse manual? Esse manual já foi escrito? Não foi escrito? Ele existe? Ele existe. Esse manual já está aí para a gente olhar há pouco mais de 2000 anos. É o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus traz para nós todo o caminho, esse roteiro. A diretriz, né? O passo a passo, é o que conduz o homem de bem. Né? É o nosso código de conduta universal, baseado nas leis de Deus. Muitas das vezes, quando a gente está lendo o Evangelho, a gente olha lá no Evangelho e pensa, puxa vida, parece que isso foi escrito para mim. Puxa vida, isso é tão atual. E realmente, ele foi escrito para cada um de nós. Apesar de já ter sido escrito há 2000 anos atrás, nós ainda continuamos com os mesmos erros de 2000 anos atrás. Sim. Não é verdade? Nós somos imperfeitos, né? O Evangelho, como você falou, já tem tanto tempo escrito, ele ainda é atual, porque a humanidade ainda está nesse processo de evolução. Esperamos, né, que nesse passo pequenininho que a gente dá a cada momento, a cada jornada, a gente consiga, com muita persistência, com muito esforço, ser esse homem de bem, que é o que o Evangelho ensina para nós. Okay? Ainda nesse assunto, vamos escutar um videozinho aí de 5 minutos, o que o Haroldo Dutra tem para nós a respeito desse assunto sobre o homem de bem. O que mais se ouve hoje em dia é as pessoas se queixando, quase que desistindo de serem boas. Porque ser bom parece não trazer mais nenhum benefício, nenhum resultado. Vivemos num mundo em que o egoísmo se alastrou com tanta força, em que o orgulho cresceu de uma maneira tão grandiosa, que muitas vezes ser honesto, ser bom, fazer o bem, é quase sinônimo de tolice. Porque o mundo virou o mundo dos espertos, dos estrategistas, daqueles que agem à escondida, com planos, sempre com segundas e terceiras intenções, e muitas vezes com o aplauso das multidões. No entanto, quando olhamos com o olhar espiritual, nós sabemos que a justificativa da bondade está na nossa essência. Diz uma história zen budista que um mestre caminhava com seu discípulo
pelas margens de um rio. E ele encontrou um escorpião que havia caído no rio e estava sendo levado pelas águas, ia morrer afogado. O que o mestre fez? Pegou o escorpião, tirou da água, colocou na margem. Quando ele colocou o escorpião na margem, ele picou a mão daquele mestre. E aí o discípulo olhou para aquilo e falou assim: mas mestre, que loucura é essa? O senhor não sabe que é da natureza do escorpião picar? Ele virou para o discípulo e falou assim: você não sabe que é da minha natureza ajudar? A questão é que, por sermos espíritos imortais, por sermos filhos de Deus, que é suprema bondade e suprema inteligência, nós não conseguimos viver se não formos bons. Se nós não perdoarmos, adoecemos. Se nós não exercermos a bondade, sentimos tédio. Se nós não formos fraternos, vamos sofrer de solidão e depressão. O que acontece no mundo, exceção feita dos casos clínicos, que realmente precisam de um remédio, de um acompanhamento médico, é lógico, inclusive psiquiátrico, mas exceção feitas a esses casos, há muitas pessoas experimentando solidão, depressão, amargura, rancor, tédio, porque não estão desenvolvendo seus potenciais de inteligência e de bondade. Felicidade não é o que nós acumulamos. Felicidade é o que nós compartilhamos. Nós sabemos disso. Que adianta um banquete maravilhoso num castelo se você estiver comendo sozinho? O bom da refeição é poder compartilhar. Nós fomos criados para o compartilhamento. Nós fomos talhados para a bondade. É por essa razão que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve um item maravilhoso: o homem de bem. E descreve todas as virtudes que eram possíveis serem colocadas naquele momento sobre o homem de bem. E ele finaliza dizendo: é claro que o homem de bem tem mais virtudes, mas aquele que tiver essas está no caminho de adquirir as outras. E nós olhamos para aquele item do homem de bem e imaginamos que se trata de um super-homem ou de uma mulher maravilha. Mas, na verdade, aquele somos nós. Esse é o nosso DNA. Porque nós somos filhos de um Criador que é inteligência suprema e que é bondade suprema. É a nossa natureza. Não dá para negar. O Espiritismo é consolador prometido, porque ele nos dá condições de desenvolver esses potenciais. Então você será bom, porque a bondade é a única coisa que permanece para sempre. Muito bem, belas palavras aí de Haroldo Dutra, né? Completando a linha de pensamento a respeito do homem de bem. Muito bem, pessoal. Nesse momento agora, nós vamos nos preparar para o passe à distância. Então, você que já reservou a sua água fluidificada, a nossa já está aqui, né? Vamos acompanhar essa vibração, né? Que vai ser colocada agora para todos. Né? Quem quiser pode diminuir a luminosidade da sala, pode reduzir o som, desligar a televisão, porque nesse momento agora é o momento do nosso tratamento espiritual. É quando os nossos mentores espirituais, de cada uma de nossas famílias, aproveita
para nos dar os passes magnéticos que nós precisamos, né? Então, nesse momento agora, vamos nos recolher, né, nos nossos pensamentos e acompanhar o vídeo aqui do passe, onde vai conduzindo o nosso pensamento. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor.
que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Então vamos nesse momento fazer o uso da nossa água fluidificada. E agora vamos fazer então a nossa prece final. Convidamos a todos nesse momento, mais uma vez, para encerrarmos a atividade dessa noite, fazendo a nossa prece, fechando os olhos, elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao nosso Pai Celestial a oportunidade da vida e a Jesus, nosso Mestre querido, pelo ensinamento que nos foi deixado. Que o Teu Evangelho, Jesus, nessa noite, possa então iluminar os nossos lares e que essa luz, Senhor, possa se expandir envolvendo os lares vizinhos, alcançando também, Mestre amado, os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Que a espiritualidade amiga e benfeitora possa fortalecer então os nossos anjos de guarda, que estão conosco todos os momentos. Que eles possam, Jesus, nos intuir para escolher sempre o caminho do homem de bem. Envolve também, Mestre amado, nessa luz de amor e carinho, todos os lares que necessitam, Senhor, da Tua paz, os lares dos enfermos, os hospitais, todos os asilos, os orfanatos, os presídios e as pessoas que vivem nas ruas que não têm abrigo. Que o nosso planeta, Jesus, possa estar sendo fortalecido através de tantas orações, de tantas preces, e que o mundo seja um mundo de paz. Por isso, Jesus, que o Teu Evangelho, que tanto fortifica e engrandece a cada um de nós, possa estar sempre nos conduzindo, sendo o manual nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Sim, sim. Então, o Evangelho no Lar, nós estamos no meio de uma campanha do Evangelho no Lar, né? Incentivando que todos busquem esse pensamento e todos busquem essa ação dentro de casa, né? Porque só isso vai fazer com que a gente combata a energia negativa que hoje paira sobre o nosso planeta, né? Então, tem mais um vídeo aqui para a gente encerrar, né? Sobre essa campanha do culto do Evangelho no Lar. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. 全行11友よ全行はあなたたちに最も純粋である甘い喜びつまり後悔にも無関心にも邪魔されることのない喜びを与えてくれます Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada de nós se faz mensageiro da felicidade. Sé muy bien que hay casos que con razón pueden considerarse desesperados, pero si no
queda esperanza de un retorno a la vida y la salud. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Muito bem, vamos então divulgar, né, a campanha de culto do Evangelho no Lar, para o mundo, seu mundo de paz. E lembrando, na próxima semana, a partir de segunda-feira, vai iniciar o tratamento espiritual à distância do Sementeira de Luz. Então, no Evangelho de amanhã nós vamos ter mais uma vez o Evangelho, só que o horário dele vai ser 9 horas da noite, né? E nesse Evangelho, depois do Evangelho, nós vamos passar todos os detalhes de como vai funcionar o tratamento espiritual à distância do Centro Espírita Sementeira de Luz. Né? Nós vamos ter, né, a triagem, vamos ter na segunda-feira, na terça-feira vai ter a palestra pública, na quarta-feira vai ter o tratamento desobsessivo. Então, tudo isso vai acontecer e as pessoas vão contactar conosco através de WhatsApp para solicitar a conversa fraterna para o início do tratamento espiritual. Então, todos aqueles que estão e que querem, né, iniciar o tratamento espiritual, amanhã nós vamos divulgar o número do WhatsApp. Ali, a pessoa já pode fazer a sua solicitação, que na segunda-feira, no horário do tratamento espiritual, uma pessoa vai estar ligando para fazer essa entrevista, para preencher a ficha e iniciar o tratamento espiritual. Legal. E, pessoal, a gente quer agradecer a paciência de todos, né? Como vocês todos já sabem, é um teste que a gente faz aqui na nossa rede social particular, para que na segunda-feira seja oficial no nosso centro espírita, né? Então, a gente agradece imensamente a paciência de todos e é com o coração alegre, né, que a gente se despede, sabendo que o culto do Evangelho no Lar foi realizado em tantos lares, de tantos amigos aqui, né? É verdade. Então, boa noite, um bom final de dia e até amanhã do nosso Evangelho no Lar. Um beijo a todos. Tchau, pessoal.